Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo ou está assistindo. Eu quero te cumprimentar na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu estava meditando hoje sobre uma determinada palavra que Deus colocou no meu coração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu vou sarar a sua terra e vou abençoar essa nação. Todos conhecem esse versículo de 2 Crônicas 7,14. É um grande versículo, é uma grande verdade. Mas eu não quero me prolongar nesse versículo. Eu quero chamar a sua atenção para um pequeno detalhe nessa palavra. Na verdade, um pronome de tratamento, se. Vejam bem, Salomão, essa passagem nos conta a história de que Salomão está consagrando o templo em Jerusalém. Então ele vai buscar a presença de Deus. E ali ele abre o coração diante de Deus, ele busca sinceridade, não só ele como todo a nação de Israel estão ali, né? Aquela comemoração. E Deus então fala com ele. E um dos trechos dessa conversa é exatamente esse versículo 14 de 2 Crônicas, na qual o Senhor diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Há uma grande verdade nisso e também uma grande responsabilidade. Por quê? Porque Deus coloca ou Deus impõe uma condição para aquele povo. Observe como diz o versículo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque agora estão abertos os meus olhos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Então Deus coloca uma imposição para Salomão ali. Olha, Salomão, vocês querem ser abençoados? Então orem. Vocês querem ser abençoados? Então busquem a minha face. Vocês querem ser abençoados? Então se arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Vocês querem ser abençoados? Então se convertam de todo o seu coração. Porque se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês. O que nós aprendemos aqui com isso, meus amados? Que Deus impõe uma condição para nos abençoar. As coisas não são assim aleatoriamente. As coisas espirituais não funcionam assim. Quer ser abençoado, quer isso, quer aquilo, Deus coloca as condições dele. Agora, você tem o livre-arbítrio, assim como eu, de aceitar ou não as condições estabelecidas pela palavra de Deus. Então isso chamou minha atenção nesse versículo, meditando nisso no dia de hoje. Por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós? Porque não observamos o que Deus fala a Salomão nessa oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Às vezes a gente diz qualquer coisa assim, a gente, se Deus fizesse isso, se Deus fizesse aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas esquecemos do princípio. O princípio de Deus não muda. Nós mudamos a cor do cabelo, mudamos a roupa, enfim, há muitas mudanças no ser humano. Mas os princípios de Deus não mudam. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre, ou seja, ele é imutável. Então talvez você que esteja me assistindo aí agora à tarde, ou agora à noite, ou agora de manhã, não sei, pensa nesses princípios. E se, pensa nesse pronome, o se. E se não tivesse um se na nossa vida? E se não tivesse um se diante de Deus, como seriam as coisas? Já parou para pensar nisso? Isso me levou a refletir muito nesse dia de hoje. Então, meu querido, fica com essa palavra. Se o meu povo que se chama pelo nome, você é cristão? Você é um defensor das causas cristãs? Então fique atento aos princípios de Deus. Eu sempre tenho
o costume de dizer que o prazer de Deus é nos abençoar. Só que para Ele nos abençoar, nós precisamos observar esses princípios, porque as coisas de Deus não são bagunçadas. Então eu espero que essa palavra nessa tarde hoje faça uma diferença enorme na sua vida, na sua família, no seu casamento, na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, no teu local de trabalho. E se eu fizesse as coisas da maneira certa? E se eu fizesse as coisas como devem ser feitas? Pensa nisso nessa tarde. Que Deus te abençoe, que Deus venha trazer luz na tua vida, que Deus dê vida na tua vida espiritual. De repente você está numa situação assim tão difícil, né? Distante de Deus, se sentindo distante de Deus. Eu já me senti assim, eu sei como que é. Que você possa observar essa palavra nessa tarde. Se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus impõe um limite. O limite dele é o seguinte, gente. Primeiro vocês têm que fazer a parte de vocês. Qual é a parte de vocês? Orar, buscar a Deus, se arrepender, né? Se converter. Se você fizer tudo isso, a palavra do Senhor te garante que Ele vai ouvir a tua prece e vai te abençoar. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe neste dia de hoje, em nome de Jesus. Um grande abraço. Fica com Deus.